Olá, estamos começando mais um programa e Emerson Entrevista aqui na TV Sul. Isso mesmo, hoje terça-feira, uma manhã boa, nublado aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Para você de todo o Brasil, de todo mundo que estão nos acompanhando agora, muito obrigado aí pela sintonia. Como combinado com você, hoje a nossa convidada é a advogada Ana Cláudia Vieira Bittencourt Pignatel, é isso? Isso, bom dia, Ana. Bom dia. Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Moradora de Uruçanga, né? Sim, moradora de Uruçanga já há 10 anos, né? Morando em Uruçanga faz um bom tempo. É natural de? Jaguaruna. Jaguaruna. É natural de Jaguaruna, Ana? Sim, mas eu sempre morei no 13 de maio, né? Sempre, Mas só nasci mesmo em Jaguaruna. Eu nasci em Jaguaruna. E hoje reside em Uruçanga. Tem um escritório por lá também? Isso, o escritório fica localizado, né, na rua Almirante Barroso, que fica bem próximo à Igreja Católica do centro de Uruçanga. Hoje nós vamos tratar de algumas áreas importantes aqui com você, certamente vai interessar você, na área jurídica. Então, microfone, agora sim. Não, mas estava pegando. Estava pegando? Tava, só que estava baixo. Pegando o som, agora melhorou mais ainda o som, né? Show de bola. Então nós vamos tratar de alguns assuntos importantes hoje com você, na área jurídica, que é de fundamental importância. Nós vamos tratar da questão do auxílio emergencial, da dupla cidadania Dupla cidadania italiana, né? Dupla cidadania italiana e de uso capião. Uso capião. Pois bem, vamos então ao uso capião agora, Ana? Vamos entrar nessa área? Vamos. O que é o uso capião? O uso capião é o direito que a pessoa tem de ser reconhecida a sua posse e assim adquirir a propriedade, através da prescrição aquisitiva. Que a prescrição aquisitiva é o tempo de uso do imóvel, que a pessoa está, né, inserida no imóvel, o tempo de uso que ela está ali, no imóvel. Então, esse tempo de posse é o uso capião, que o uso capião dá o direito a uma determinada pessoa conseguir a propriedade quando ela atinge um determinado período de tempo em cima do imóvel, utilizando o imóvel como se dono fosse, sem interferência de terceiros. Sem interferência de terceiros. Isso tem regras diferentes para a área rural e urbana? Tem tem 4 espécies de uso capião. Então, cada uma delas tem certos requisitos a serem cumpridos. Então, a mais comum é a uso capião extraordinária, que são 15 anos de uso do bem imóvel. Então, assim, também não adianta só usar o bem e, por exemplo, ser de forma clandestina, não pode. Tem que ser uso do bem, a posse tem que ser mansa, tem que ser pacífica, tem que ser ininterrupta, não pode ficar morando num imóvel e saindo. Tem que ser contínuo, a pessoa tem que morar ali por um determinado período de tempo de forma contínua. Não entrar no imóvel, sair, ficar um pouco de tempo no lugar, 1 ano, 2 anos, depois ficar 2 anos fora, aí não caracteriza o uso capião. Então tem que ser uma posse contínua, mansa, pacífica, né? Não pode ser uma posse conturbada, não pode ter interferência de terceiros. Então ela tem que ser uma posse bem tranquila para que seja caracterizada a uso capião. Por exemplo, uma pessoa que ela, a posse urbana, né? O uso capião urbano, são 5 anos ou 10 anos? Depende, porque assim, como eu disse, são 4 tipos de uso capião. Vamos então aos outros tipos de capião? Vamos elencar eles. Vamos. O primeiro mais comum é o uso capião extraordinário. Certo. São 15 anos na posse do imóvel. Né? Como eu disse, essa posse mansa, pacífica, ininterrupta. Vira um pouquinho para isso. Como eu disse, essa posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, com ânimos domi, que é com aquele desejo, vontade de ser dono do imóvel, né? Então, 15 anos, com todos esses requisitos, não precisa de justo título, que é uma escritura pública, um contrato de compra e venda, não precisa de nada disso. Até porque a escritura já daria para registrar e não precisaria do uso capião, né? Certo. Mas não precisa nem de contrato de compra e venda, nada. Não precisa ter boa fé, basta estar no imóvel. Com 15 anos, adquire a propriedade. Certo. Se esse imóvel for utilizado para a residência da pessoa, aí é 10 anos. Diminui 5 anos. Diminui 5 anos. É reduzida, o uso capião extraordinário é reduzida, porque é habitacional, né? Residência. Então diminui
vai para 10 anos. Tanto faz se o imóvel for urbano ou rural. Então, essa é a primeira uso capião, a mais comum, assim. Então, pode adquirir a propriedade com 15 anos de uso do imóvel ou 10 anos se ali for a sua residência. Certo. Então, 10 anos. Já falamos de 2, né? Esse é um que engloba 2, né? Ah, esse é um que engloba 2, certo. Que engloba, que reduz, né? É uso capião reduzida, 10 anos, então. Ah, certo. Mas é a mesma uso capião extraordinária. O mesmo, E a uso capião ordinária é 10 anos. 10 anos. 10 anos, mas aí tem que ter justo título. Tem que comprovar que de alguma forma comprou esse terreno. Então são 10 anos. Nem precisa comprovar que é habitacional, mas tem que comprovar que realmente comprou esse terreno por algum justo título, por algum título, né? Então tem que comprovar isso, que adquiriu esse imóvel. E aí o prazo é 10 anos, com todos aqueles requisitos. Posse mansa, pacífica, ininterrupta. Mas aí então são 10 anos. E pode ser reduzido para 5 anos também, se tiver registrado esse título em algum cartório e depois houver cancelado esse título por algum motivo. Então aí é 5 anos aí. Aí é 5 anos. Aí diminui também mais 5 anos. Esses aí são 2 requisitos. São duas espécies, a extraordinário e a de 10 anos, a ordinária. Tá. Tem mais algum? Tem mais lá, 2. Tem a especial urbana, que é 5 anos de uso do imóvel. Mas aí o imóvel tem que ser de até 250 metros quadrados. Então dá para conseguir a urbana com esses requisitos, né? Tendo pelo menos até 250 metros quadrados o imóvel. E tem a especial rural, que é ter até 50 hectares. Que é todos os outros requisitos, né? Posse mansa, pacífica, ininterrupta, posse por 5 anos e o imóvel rural tem que ter até 50 hectares. Porém, tem que ser utilizado para produção agrícola, né? Certo. Tem que ter um destino aquele imóvel. Não é simplesmente ter o imóvel, tem que ter uma produção ali. Essa área tem que estar demarcada e produtiva, né? Tem que ser 50, no máximo 50 hectares. No máximo 50 produtiva. São pequenas propriedades rurais, né? Sim. É considerado pequeno 50 hectares? Até que é grande, né? Até que 50 hectares é bastante coisa. É bastante coisa, não é tão pequena propriedade rural pequena não, né? Mas é possível de fazer uso capião nessa área, né? É possível, então são essas 4 espécies de uso capião de bens imóveis, né? Muito bem, a nossa conversa hoje é com a advogada Ana Cláudia Vieira Bittencourt Pignatel, é a nossa convidada de hoje. Quer dizer para você que o nosso programa hoje, no oferecimento de Euroconstruções. A Euroconstruções está com o mais novo empreendimento da cidade de Morro da Fumaça, Euroconstruções Residencial Rafaela. O mais novo empreendimento no loteamento Viládio do Dora, aqui em Morro da Fumaça. Apartamento de 77 metros quadrados, amplo acabamento, apartamentos belíssimos. Todo calçado no pátio e fora do pátio também, na rua, que passa em frente ao loteamento. Voltado para o nascer do sol. Bom, né? Então, apartamentos belíssimos, com uma vaga para o seu carro na garagem. E você pode entrar em contato, vai no nosso canal, onde você está assistindo. Claro, agora não, espera a entrevista. Depois você vai ali, procure o endereço e fale direto com o Tiago Minato e adquire já o seu apartamento. Você que está no exterior também, está voltando, guardou um dinheirinho, está voltando para o Brasil, quer comprar o seu apartamento, pois bem, loteamento Viládio do Dora, aqui em Morro da Fumaça. É da Euroconstruções e Residencial Rafaela. Quero falar também da Floricultura Cantinho das Flores, aqui em Morro da Fumaça, bem em frente ao semáforo. Presente para todas as épocas. E hoje, quero dizer para você que é um ótimo dia para dar presente. Se você não encontrou ninguém ainda, dê para você mesmo. Cestas e flores. Assim você certamente vai dar para a pessoa mais importante que existe na sua vida, que é você mesmo. Então, todo dia é dia de presente na Floricultura Cantinho das Flores, aqui em Morro da Fumaça. Também no nosso canal, todas as informações. Ligue para lá, fale pelo WhatsApp. A Andréia vai mandar para você todos os tipos de flores e também de cestas belíssimas para diversas ocasiões, como já falei. Então aí, Floricultura Cantinho das Flores, aqui em Morro da Fumaça. Carlos Joalheiro, também no centro da cidade, próximo ao Colégio Oficial Isabel, armação de óculos a partir de R$60. São diversos modelos. E além do mais, Carlos Joalheiro oferece para você
apresento para você diversos profissionais onde você pode escolher aquele que é mais adequado para você e fazer a sua revisão agora mesmo aí da sua visão e depois, claro, confeccionar óculos com preços sensacionais e com prazos que mais convém a você, tá certo? Carlos Joalheiro, no centro de Morro da Fumaça, próximo ao Colégio Princesa Isabel. A nossa convidada hoje, então, é a advogada Ana Cláudia. Ana, o uso capião, em que, por exemplo, quem tem um terreno de família que não foi feito o inventário, é possível de fazer uso capião? Olha, se for uma pessoa da família entrando contra outra pessoa da família, por exemplo, um ascendente, não dá. Não dá, não tem como. Não, porque, por exemplo, assim, era para ser inventário e não foi. E aí querem fazer uso capião, mas eles mesmos já são os donos. Então como é que vai ser um uso capião contra eles mesmos? Não dá, tem que fazer um inventário, não tem como fugir. Tem que ser inventário. Faleceu o pai, a mãe, deixou um bem, não tem como fazer uso capião daquele bem. Porque ele mesmo é o dono, porque a herança transmite-se com o falecimento. Então ele mesmo é o dono, como é que ele vai entrar contra ele mesmo? Contra ele mesmo, né? Não tem como. Tem que fazer realmente um inventário, não tem como fugir do inventário. Senão não dá. As pessoas reclamam muito do valor do inventário e também a lei do valor. Talvez até não seja tanto mais hoje o valor, mas também o entendimento para fazer a divisão, né? Fazer o inventário e fazer a divisão. Porque sempre se esbarra também, quando é de família, no entendimento. Porque um quer mais que o outro acha que tem mais direito. Como lidar com essa situação, Ana? Olha, tem que fazer, o mais correto é fazer um acordo. Todo mundo está de acordo. Porque se não houver litígio, né? Brigas, e todos forem maiores de 18 anos, é super tranquilo de fazer. Dá para fazer no cartório. Então, é rápido. Depende do cartório, mas dentro de no máximo 2 meses tá pronto. Tá pronto esse inventário. Se todo mundo estiver de acordo, né? Entre propor ali o inventário até tá pronto uns 2 meses, né? Estando todos de acordo, estando tudo legal, tudo certinho. Dentro de 2 meses ainda é possível fazer esse inventário extrajudicial. Então é bem tranquilo de fazer. Tem alguém aí, Ralê? Terezinha Piva. Terezinha, muito obrigado. Essa nós conhecemos, né? Terezinha, muito obrigado. Felipe Rodrigues. Felipe, muito obrigado. Mais o pessoal lá. A todos vocês, muito obrigado aí pela companhia. Tem alguma pergunta, Ralê, não? Não. Não tem nenhuma pergunta. Pois bem. Ana Cláudia, mas quando não há esse entendimento, e aí, o que faz? Aí é obrigado ir para o litigioso, ir para a via judicial. Então aí é um tempo indeterminado, né? Quando vai para a via judicial, que vai para o fórum, aí a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Porque vai depender. Há brigas, então o juiz é que vai decidir como é que vai ficar. É claro que ninguém pode ter o quinhão hereditário maior do que o outro, se são partes ali iguais, por exemplo, são filhos. Então um não vai ter mais do que o outro. Vão ter que ter partes iguais, né? Então o juiz sempre vai decidir por essa igualdade entre as partes, né? Então um não vai poder ter mais que o outro. Se tem uma herança de 100 mil, um filho não vai poder ficar com 80 e o outro apenas com 20 mil. Não, tem que ser 50 mil para cada um. Tem que haver uma justa divisão, seja de dinheiro no banco, seja de imóvel, carro. Enfim, tem que ter uma justa divisão dos bens. Cada um tem que ter um quinhão hereditário, os filhos, né, um igual ao outro. E quando não há entendimento, além de ser mais complicado, há também a parte burocrática, que é muito mais extensa, né? Sim, demora muito mais, né? Porque aí vai para o litigioso, um entra com a ação, o outro contesta, e esse processo vai por um longo período de tempo, até ser decidido demora um pouco mais. Então não é legal fazer de uma forma litigiosa, né? O correto é fazer com todos de acordo e aí sim ter essa solução o mais rápido possível, né? Tem a vantagem que, por exemplo, quem está morando em cima do terreno vai continuar morando, né? Normalmente. O grande problema é justamente porque às vezes as pessoas querem pegar a sua parte para negociar, para vender, para ter
a sua escritura para poder, inclusive, fazer um empréstimo no banco, fazer uma reforma. Então, a escritura é fundamental, né? Isso, e para isso, né, para poder vender esse imóvel que está em inventário só com o inventário pronto, né? Só com o inventário não pronto. tem como vender uma coisa que ainda não foi decidido nada a respeito. E nem passaram para o nome da pessoa. Como é que vai vender algo que está no nome de uma pessoa falecida? Não tem como vender. Não tem como vender isso, né? Essa parte do uso capião, por exemplo, os loteamentos que você está já trabalhando nesse sentido aqui na cidade de Morro da Fumaça também, os loteamentos, por exemplo, irregulares que foram vendidos com recibos, só que não foi possível regularizar, como é que se trabalha com isso? É possível fazer uso capião? Dependendo do tempo que a pessoa está no imóvel, né, é possível. Como eu falei ali, há certos tipos de uso capião e tem que cumprir os requisitos. Por exemplo, a pessoa está há 10 anos residindo naquele loteamento, com casa ali própria, morando ali. Então ela tem direito ao uso capião extraordinário reduzido, que é aquele que tem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e o prazo de 10 anos. Então 10 anos residindo ali já dá direito a pessoa ter a uso capião. Mas como também tem aquele outro requisito, né, de outra espécie de uso capião, que é com 5 anos, com um imóvel de até 250 metros quadrados. Se ela se encaixar nessa espécie, ela pode já ter o direito com 5 anos, morando no imóvel, né? E quais os documentos que as pessoas têm que, nesse caso, tem documentos muito... como é que funciona isso, parte de documentação? Em primeiro lugar, tem que procurar um advogado, né? Sim, sempre da área, né? Não qualquer advogado, mas advogado que conheça da área já, porque senão, daqui a pouco você pode ser enrolado aí também, né? Por muitos anos aí sem saber o que fazer, né? Sim, tem que procurar um advogado que trabalhe com isso, né? Que seja a área civil, a área de uso capião de imóveis, né? E aí sim vai poder ajudar e fazer um bom trabalho, né? Fazer um bom trabalho. Demora quanto tempo o uso capião, Ana? Depende, geralmente é um pouco demorado, porque tem que citar todos os confrontantes, citar o proprietário do imóvel, aquele proprietário que está lá no registro de imóveis, né, na matrícula do imóvel. Então demora em média uns 2 a 4 anos na via judicial. Porque também dá para fazer na via extrajudicial, que é no cartório também. Também agora dá para fazer dessa forma, né? A legislação agora inovou e dá para fazer na via extrajudicial. Então na via extrajudicial é um pouco mais rápido, né? Porque não envolve o judiciário e tal. E aí tende a ser mais ágil. Mas no judiciário leva em média uns 2 a 4 anos. Ana, não vamos citar aqui o nome do loteamento e qual o local, mas nesse caso desse loteamento que você está atuando aqui em Morro da Fumaça, ele dá para fazer extrajudicial ou por que não dá? Daria para fazer extrajudicial, só que daria para fazer sim. Só que aqui nesse caso a gente optou pela via judicial porque existem alguns requisitos que a gente ainda não tem os detalhes, mas que outras pessoas tentaram fazer e não conseguiram, meio que travou no cartório de registro de imóveis. A gente não sabe dizer o que aconteceu, mas então para evitar dores de cabeça, a gente resolveu fazer pela via judicial. Que é garantido, né? Sim. Não que o outro não seja, mas como talvez precisasse de alguns requisitos mais específicos, que depende muito do registrador, né? Então a gente não pode falar É uma lei nada. muito nova também, até que ela Sim. que os responsáveis pelos cartórios tenham isso mais claro, né? Isso demora um pouco, essa parte burocrática, né? Sim, porque há uma responsabilização ali, né? Então na via judicial já é mais fácil, já é menos, eu acredito que seja até menos burocrático, dependendo do cartório que vai fazer esse registro, né, na matrícula ali do uso capião, da uso capião, né? Ana, nessa área do uso capião, tem mais alguma coisa para colocar que é importante? A princípio já foram colocados, né, as espécies de uso capião, quando que dá para fazer
E acredito que seria isso, né? Cada pessoa tem que verificar a sua situação, né? Se já está há pelo menos 5 anos no imóvel, se tem até 250 metros quadrados, e já começar a ir atrás de um advogado da confiança que trabalhe com isso, para ver se já dá para fazer o uso capião. Mas nesses loteamentos irregulares é tranquilo de fazer. Tendo a posse por um determinado tempo, já pode ir atrás para começar a fazer, para conseguir garantir o seu direito à propriedade, né? Quer ter a escritura, quer ter a matrícula, que é o registro, né? No cartório de registro de imóvel, de imóveis, né? Ter tudo certinho para que depois possa fazer um financiamento. Enfim, ter a propriedade mesmo, né? Não, ter a propriedade mesmo, né? Ana, a nossa cadeira, como ela gira, quando a gente vê, a gente está pro fundo, né? Então viramos para cá de novo. Pois bem, o nosso programa também no oferecimento de Trailer do Chico Bento, um dos melhores lanches da cidade de Morro da Fumaça. Fica próximo à Caixa Econômica Federal, mas todos os dias, de segunda a segunda, de terça a terça, enfim, todos os dias, a partir de 18 horas, entregando o lanche aí na sua casa. São diversos pratos, deliciosos lanches. Trailer do Chico Bento. Vai no nosso canal, você encontra todas as informações também. E hoje, a partir das 6 horas, você já pode ligar e fazer o seu pedido, tá certo? Trailer do Chico Bento, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Hoje a nossa convidada é a advogada Ana Cláudia Vieira Bittencourt Signatel. Um papel para anotar, tá vendo? O que dá um cabrito comer a cartilha? Pois é. Ana, vamos então para... Qual é o assunto agora que a gente pode tratar? A gente pode falar um pouco da dupla cidadania italiana. Vamos falar sobre a dupla cidadania italiana? Já fez a dupla cidadania italiana também? Porque tu és descendente italiano. Já comecei a fazer. É porque eu estou fazendo pelo consulado de Curitiba, né? Então agora eu reuni os documentos, verifiquei lá o meu ascendente italiano. Então eu já estou pegando a documentação para fazer. É porque assim, são 3 formas que dá para fazer, né, a cidadania. Então uma das formas é pelo consulado da Itália no Brasil. Aqui na nossa região pertence a Curitiba, no consulado de Curitiba. Então dá para fazer por lá, né? Só que é o meio mais demorado que tem para fazer a cidadania italiana. Porque a gente, o primeiro passo é se inscrever, né? Fazer o requerimento, mandar pelo correio lá para Curitiba, pegar o número na fila de espera e realmente esperar. Porque demora em média uns 4 anos para a pessoa ser chamada, para entregar a documentação. E depois que entrega a documentação, demora mais 1, 2 anos para sair lá o direito à cidadania. Né? A pessoa ter o direito à cidadania, ser considerado cidadão italiano. Até eles analisarem essa documentação toda, demora mais 1 a 2 anos. Então esse é o meio mais demorado de fazer. Mas dá para fazer, quem não tem pressa, né, quer fazer para ter realmente esse direito, como é o meu caso, né, que eu quero realmente ter esse direito reconhecido, então dá para fazer por ali, né, só ter um pouco de paciência. E mais do que nunca as pessoas estão pensando em ir para a Itália, viajar para a Itália, morar lá por algum tempo. Como é um processo mais lento, ela pode dar entrada agora, né? Sim, pode dar entrada agora e quando vê, 4 anos passa muito rápido, quando vê ela está com a pessoa está com a dupla cidadania. Dá com a dupla cidadania italiana. É porque assim, para dupla cidadania italiana, tá, gente? Italiana. Para ter direito a essa cidadania, a pessoa basta ser descendente italiano. Ela não precisa ter o sobrenome italiano registrado. Ela simplesmente basta ter um ascendente italiano, que é o antenato, que vai passando de geração em geração. É o ius sanguíneo, né? O direito de sangue, que vai passando ali de geração em geração. Então, por exemplo, eu estou fazendo do meu tataravô. Então, não precisa ter o sobrenome italiano ali registrado junto ao nome, não precisa. Basta ser descendente do cidadão italiano. Então, esse é o direito, porque esse é um requisito para a pessoa ter o direito, né? Ser um descendente. Então, uma das formas é essa que eu falei, através do consulado, aqui na nossa região, o consulado de Curitiba. Então, mas tem outras formas com as quais eu também trabalho, que são muito mais rápidas. Que é, por exemplo, reunir a documentação
e residir na Itália por volta de 3 meses. Então, lá na Itália, quem está com pressa, que quer ir trabalhar lá na Alemanha ou em outro país da Europa, é só pegar, né? A gente faz esse trabalho, né? De reunir a documentação, de buscar as certidões, e depois a pessoa vai residir na Itália, né? Por volta de 3 meses e consegue já a cidadania italiana de uma forma muito mais rápida. Sem precisar. Quem estiver lá já fica bem mais fácil, então. Quem puder ir para lá, né? Mas é preciso ir munido dos documentos, né? Sim, necessários. Sim. Tem que passar aqui por um escritório aqui de dupla cidadania, né? Fazer a documentação toda, fazer a busca, a árvore genealógica, tudo ok, certo? Para depois com essa pasta na mão, né? Traduzir, apostilar os documentos. Depois, com essa pasta pronta, ir para Itália. Então, no meu escritório, eu trabalho com um assessor que mora em Milão, que cuida disso, dessa parte lá da Itália. Então, é um outro meio, que é um meio muito mais rápido. E também tem um outro meio, que é pelo Tribunal de Roma, que aí é um processo judicial. Aí também a gente tem advogados que trabalham na Itália, que fazem esse serviço. Correto. Já tem esse Isso. procedimento Aí contato lá dentro. Aí demora em média uns 2 anos para fazer lá na via judicial da Itália. E aí é com advogados que trabalham mesmo lá na Itália. E aí a pessoa não precisa ir morar lá, né? Pode fazer tudo daqui do Brasil. Pode fazer. Manda documento tudo hoje. Tem várias formas de mandar a documentação, né? Sim, manda a documentação. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, tá falando da dupla cidadania italiana. Sim. Mas a dupla cidadania é para todas as origens? Por exemplo, alguém tem descendência portuguesa, pode fazer a dupla cidadania? Portuguesa? É? Assim, na portuguesa eu já estudei um pouco a respeito, né? E não são todas as gerações. Salvo engano, é até a 4ª geração, né? Com os documentos todos comprovando. E aí, como são outros requisitos, então já é um pouco diferente da italiana. Também dá para fazer a cidadania alemã, por exemplo. Mas aí cada país tem a sua lei e tem os seus requisitos. Eu trabalho somente com a italiana, né, até o momento. Mas futuramente talvez a gente possa trabalhar com a portuguesa, com a alemã, mas a princípio nós trabalhamos, né, o escritório trabalha só com a italiana. Nessa área de dupla cidadania, eu esqueci de perguntar alguma coisa? Nós falamos de tudo ou tem mais alguma coisa que é importante falar? Acredito que seria isso, né? Quem tem direito, a gente falou sobre quem tem direito e as formas de fazer, né? A forma ali pela via aqui do consulado, ir para a Itália ou para o Tribunal de Roma. Então são esses os meios para se conseguir a cidadania italiana. Tem mais um assunto, A gente gostaria de falar um pouco, né? A gente até conversou, falar um pouco sobre o auxílio emergencial. Auxílio emergencial, que é muito importante. Preste bem atenção, você que de repente não recebeu o auxílio emergencial ou conheça alguém que não recebeu ainda esse auxílio. Porque é importante, é possível. Agora nós vamos saber então com a advogada Ana Cláudia. Auxílio emergencial, o que é e como tê-lo? Como recebê-lo? O auxílio emergencial foi uma ação, né, do governo para beneficiar as pessoas mais vulneráveis em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Então, foi uma ação do governo para beneficiar as pessoas mais vulneráveis. Então, existe uma série de requisitos para que a pessoa possa ter direito. Entre eles, ser maior de 18 anos, não ter carteira assinada, ser um microempreendedor individual, ser um contribuinte individual, né, do INSS, estar desempregado, são alguns dos requisitos. Ter uma renda familiar que não seja acima de 3 salários mínimos. Então, não ter declarado imposto de renda no ano de 2018. Esses são alguns dos requisitos para ter o acesso ao auxílio emergencial, que é um benefício do governo federal, né? Em prol das pessoas mais carentes que foram atingidas pelo novo coronavírus. Porque muitas pessoas que trabalhavam na informalidade tiveram, né, um decréscimo do seu rendimento muito grande em decorrência da pandemia, que não puderam mais trabalhar. Enfim,
ou mesmo diminuíram ali o trabalho, não tiveram tanta rendibilidade financeira, né? Financeira. Ana, a gente vê muitas pessoas ainda que a gente conversa que sempre diz que alguém da família ou alguém ainda não recebeu, né? Claro que já está com... A maioria das pessoas já receberam, mas tem muita gente ainda que não recebeu o auxílio emergencial. Essas pessoas que se cadastraram e não receberam uma resposta, não sabem por que veio negado, o que elas devem fazer? Então, elas devem procurar um advogado da confiança, um advogado da confiança, relatar a situação, o porquê de não ter recebido, e assim o advogado vai poder dar uma solução, que é possível entrar na via judicial, entrar com uma ação na Justiça Federal, né, e conseguir o auxílio. Por exemplo, muitas pessoas tiveram ali a resposta de que a família recebia acima de 3 salários mínimos. E isso não era verdade. Houve uma confusão, aconteceu algum erro lá na hora de verificar os dados e a pessoa deixou de receber. Então essa pessoa pode, munida de provas, né, que ganha menos de 3 salários mínimos a família, procurar um advogado, relatar, trazer toda a documentação e esse advogado pode entrar na Justiça Federal e conseguir reverter essa situação e ter ganho o benefício. Então esse é um motivo que dá com certeza de entrar. Ou por exemplo, casos que constataram que a pessoa tinha mais de duas pessoas que recebiam o benefício na família. E isso também não era verdade. Então dá para entrar na Justiça Federal. Ou dados inconclusivos. Então dá para entrar. Dá para entrar Se tiver um motivo que não é verídico, a pessoa procura um advogado, traz as provas e entra na Justiça Federal e consegue. E consegue. Até todos esses casos é possível de conseguir. Ou, por exemplo, pessoas que tentaram se cadastrar e não conseguiram ir adiante, dava alguma mensagem de dados incompletos e a pessoa não conseguia prosseguir no aplicativo. Já teve relatos de pessoas que não conseguiram prosseguir no aplicativo. E aí dá para entrar também, tentar via judicial. Então, todas as pessoas que tentaram se cadastrar até o dia 2 de julho, elas podem tentar agora, se não conseguiram, a via judicial, buscar um advogado e tentar. E tentar que é bem provável que consiga, sim. Se ela atender esses requisitos, né? Sim, se ela tiver as provas ali em mãos, né, que não recebe nenhum benefício previdenciário, que não está no seguro-desemprego. Então ela vai conseguir. Comprovando tudo isso, ela consegue ainda reverter essa situação e conseguir o auxílio emergencial. Ana, nessa área, tem alguma coisa que ficou faltando que você gostaria de falar? A princípio, não, né? A princípio seria isso, né? A pessoa é um benefício do governo federal, as pessoas que cumprem todos os requisitos da Lei 13.982 de 2020, que está lá elencado todos os requisitos, têm direito ao auxílio. Se não conseguiu na via administrativa, pelo aplicativo, pelo site da Caixa Econômica, tenta procurar um advogado. Não desista, Não desiste. Vá, procure um advogado, né? E faça o requerimento na esfera judicial. Então a gente também, o escritório também trabalha com isso, né? Inclusive eu acompanho a Ana nesse sentido e tem vários casos que ela já conseguiu resolver nesse sentido. Sim, né? sim, já tivemos procedência de algumas ações que foram entradas, né? A gente entrou com algumas ações, tivemos procedência e a pessoa conseguiu receber o auxílio. Conseguiu receber o auxílio. Ana Cláudia, hoje no Brasil todo, por exemplo, as pessoas podem se conectar com você para buscar informações, notícias, porque hoje os documentos podem ser tudo digitalizado, não precisa as pessoas estar fazendo visita. No passado, um advogado para atender uma questão lá no outro lado tinha que ir de carro, de avião, alguma coisa. Hoje faz tudo via, né? Via internet, via internet, online. né? Para as pessoas que querem conversar contigo, querem buscar mais informações sobre estas questões, como é que ela pode fazer? Assim, ó, como você falou, né, é possível hoje fazer tudo via online, pela internet. Não precisa ir até o escritório físico. Basta mandar a documentação pelo WhatsApp, por e-mail,
e a gente resolve tudo por ali. Então, quem quiser pode mandar um e-mail para o escritório ou telefonar, mandar um WhatsApp para o meu celular também, que a gente pode estar resolvendo essa situação. Qual o teu e-mail, Ana? O meu e-mail, né, o e-mail ali que eu utilizo profissional é Ana Cláudia, tudo junto, Ana Cláudia Pignatel, com G mudo, né, P-I-G, Natel, advocacia@hotmail.com. E também vou deixar meu WhatsApp. Isso, se alguém quiser tirar alguma informação, né, tirar alguma dúvida, é o DDD 48 988 02 07 32. Repetindo, 988 02 07 32. O Facebook, também tem Facebook? Tem Facebook, lá tá o meu nome completo. Ana Cláudia Vieira de Bittencourt Pignatel. É só colocar meu nome que eu acho que não tem mais ninguém com esse nome. Tem mais alguma rede social que você tem? Tem o Instagram também, né? Tem o Instagram profissional, que é Ana Cláudia Pignatel Advocacia. Pode estar mandando uma mensagem lá pelo Insta, pelo direct, que a gente responde assim que visualizar. Muito bem, a nossa convidada hoje é a Ana Cláudia Vieira Bittencourt Pignatel. Estamos chegando ao final do programa. Ana, aquilo que eu não te perguntei, que você gostaria de dizer, fique à vontade. Então, a princípio Pode olhar lá pra câmera lá. A princípio a gente relatou hoje alguns assuntos, como o uso capião, a cidadania italiana e o auxílio emergencial. A gente elencou os principais tópicos. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para esse número que eu passei, ou mandar um e-mail, procurar no Instagram, no Face, que a gente responde as dúvidas que vierem. Então, o recado é para, nessa época, né, que estamos falando muito de auxílio emergencial, é que se você não teve o seu direito respeitado, resguardado, que era de ganhar o auxílio, que procure um advogado de sua confiança e veja aí essa situação, porque ainda é possível reverter. Você ainda pode ganhar o seu auxílio, o seu benefício. Então, esse é o recado principal, já que a gente está passando por essa fase ainda do auxílio emergencial, né? Que agora também é importante destacar que o auxílio foi prorrogado, né? Até dezembro, mais 4 parcelas de R$300. Então, além das 5 parcelas, né? Porque primeiro foram 3, aí depois teve o decreto que prorrogou mais 2 de 600. Então eram 5 parcelas de R$600. Agora foi prorrogado novamente, mais 4 parcelas de R$300. Então a pessoa não pode deixar de não ter esse direito. Fazer a tentativa de buscar, né? Sim, tem que buscar. Se tem direito, tem que buscar, né? Comprovando tudo, toda a documentação trazendo, não tem por que ser indeferido, né? Então tem que buscar a via judicial e tentar conseguir, né? E acredito que seja isso. Que dá certo, né? Tem alguém aí, Rale? Vamos lá? Maria Idalina Bife. Maria? Idalina Bife. Idalina Bife, muito obrigado. A todos vocês, muito obrigado. Depois, o endereço da Ana Cláudia vai estar aí embaixo. Instagram, Facebook, WhatsApp, e-mail, tudo aí embaixo aí dessa entrevista que você, daqui a pouco mais, tá bom? Você vai poder, então, entrar em contato para buscar informações com a advogada Ana Cláudia. Ana Cláudia, muito obrigado por ter vindo, foi uma alegria recebê-la. Eu que agradeço, muito bom estar aqui nesse espaço. Bacana. O ar livre, diferente, né? Mas é bacana, né? Muito bem, a todos vocês, muito obrigado. Eu volto amanhã a partir das 9h30 da manhã a todos vocês. Muito obrigado, até lá. Obrigada, tchau.